Não. Às vezes não tira a concentração, porque o pessoal está comentando... Um pouquinho, 15%, assim, que atrapalha. Dá para voltar rápido, né? 15%. Tá. Às vezes, se algum aqui cair legal, eu vou pondo. E aí, a galera do chat também, a gente vai tentar levar a conversa aqui com mais concentração um pouco, e no final a gente abre um pergunta e respostas. Eu acho mais... A gente consegue organizar melhor. Mas eu queria polemizar, eu queria puxar um pouco para a questão do cruzamento dos conceitos no debate de vocês. E aí eu vou fazer a pergunta ainda nessa questão da verdade. E o Pedro, a crítica que ele faz, me parece, e aí ele é muito enfático nisso, na questão do relativismo, né? A maneira como eu estou tentando aprender sobre essas questões que vocês estão debatendo. Se eu escutar só o Pedro, eu vou abandonar de vez qualquer autor pós-moderno por acreditar que todo pós-modernismo é relativista, que eles não acreditam numa objetividade, numa realidade concreta, que ainda que não possa ser acessada plenamente, mas a impressão que me dá muitas vezes é que o Pedro está defendendo que para os pós-modernos a objetividade nem existe, né? Então, eu queria deixar essa pergunta, assim, Pedro, qual que é a sua visão em relação ao relativismo nos pós-modernistas? E, Daniel, como é que você pensa essa questão da realidade objetiva, né? Como você pensa, como você vê que autores pós-modernos defendem, se existe esse relativismo mesmo, como o Pedro muitas vezes aponta. São duas perguntas, então, relativismo e realidade ou verdade objetiva, tá? Isso. Primeiro eu quero ouvir o Pedro. Beleza. Seu áudio, Pedro. Meu áudio. Aí. A primeira coisa que eu preciso dizer a respeito disso, o que pode surpreender muita gente, mas assim, pode surpreender muita gente porque não me entendeu ainda, né? Não me captou, não sabe o que eu estou querendo dizer, não sabe de onde eu venho, para onde que eu vou, e etc. Mas a formação do meu trabalho, minha pesquisa de doutorado, ela foi para estudar a origem do relativismo, certo? Então, meu doutorado é sobre Platão discutindo a figura de Protágoras. E o que eu aponto, e eu acho que talvez o Daniel não tenha visto ainda os últimos vídeos que eu apontei, que eu fiz, que eu mostrei para o público e tal, é que, por exemplo, e que eu já tinha visto o Daniel comentando, né, que Platão vence Trasímaco porque trata Trasímaco, né, é ele que está escrevendo, ele está construindo o personagem, e, portanto, é óbvio que ele vai vencer e tal, e tal, e tal. Isso pode passar a impressão, e aí é uma impressão falsa mesmo, certo? Que a impressão pode ficar no público de que Platão, quando ele pega qualquer tese que ele quer refutar, ele trata a tese da maneira mais estúpida do planeta Terra. Digo isso porque o texto da República, embora ele encerre o livro primeiro dizendo que o Trasímaco desistiu e foi embora, ele chama os irmãos de Platão, e os irmãos de Platão, eles começam a defender a tese de Trasímaco com um elemento a mais, que é, na verdade, as pessoas, embora elas pessoalmente digam que não buscam seu interesse próprio, elas dão a entender ao público que estão buscando, né? Elas estão buscando interesse próprio na prática, mas dão a entender ao público que estão buscando o interesse da comunidade. Basicamente um Marçal hoje aí. Então, e aí na imagem pública ele constrói a ideia de que não, eu represento vocês, eu represento o povo, eu represento os deuses, eu represento o que for. O argumento deles é substanciado por uma importante metáfora, que é a metáfora do Odel de Giges, que é uma coisa que já existe na Grécia antes de Platão, não foi Platão que inventou essa história, aparece em Heródoto sobre Giges, que ele era rico pra cacete, etc, etc, etc. Então, assim, na minha leitura, e aí sem querer ser chato, para mim não é minha leitura, é o que está escrito no texto, o livro 2 até o livro 10 da República é levando às últimas consequências o argumento de Trasímaco, dizendo assim, tá bom, isso que você falou funciona se as pessoas forem honestas, mas elas não são. Elas tentam parecer que estão fazendo, não estão apenas seguindo o interesse próprio. E aí, né, o Adimanto e o Glauco fazem o argumento de que você tem que defender a justiça considerando que, na verdade, ninguém é justo porque quer.
É justo porque o público pede, é justo. E, portanto, todos os livros da República, quer dizer, a República só existe porque o argumento de trazer o é bom. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, exatamente porque o argumento é bom e ele é levado a sério, que ele tem que construir uma porra de uma metáfora safada de república, de não, vai ter o rei, vai ter não sei o quê. Toda a estrutura da república é para responder o argumento do Trasímaco reforçado no início do livro 2. Estou dizendo isso para quê? Estou fazendo essa afirmação para quê? Porque eu só fui estudar Platão para discutir relativismo, porque é ali que surge o relativismo. A gente não tem os textos de Protágoras. A gente não sabe no que desembocaria os argumentos de Protágoras. Só que Platão, quando ele escreve Teteto para falar sobre esse tema da epistemologia, etc. e tal, ele acaba levando esse negócio a sério. Estou dizendo, então, o quê? Inclusive, ele assume, o que é questionável, que Protágoras ele tem uma base heraclítica. Na Metafísica de Aristóteles, no livro Alfa, que ele faz uma apresentação meio história da filosofia e tal, ele diz que Platão, inclusive, estudou com discípulos de Heráclito. Então, assim, que o que Platão diz ali é que alguns heraclíticos, né, do tempo dele, sobretudo, isso aparece naquele outro texto que é o que fala sobre texto, esqueci qual é o nome dele, que também aparece o nome de Protágoras, que fala sobre quase uma filosofia da linguagem, esqueci qual é o texto, é o Crátil, lembrei, Crátil. No Crátil, que debate, que aparece o Protágoras de novo, então ele fala que tem uns heraclíticos que é muito maluco, eles são muito malucos, eles acham que a coisa está tão em fluxo, que você não pode nem falar, porque qualquer palavra que você expelir já não é aquela coisa, porque aquela coisa já mudou. Então você não pode dizer assim, sei lá, isso aqui é um óculos. Porque na hora que você falou óculos, isso aqui já não pode ser aquela coisa da qual você estava se referindo. Então chega até a ter uma piada de que eles parariam de falar. Não tem o que ser dito pelo mundo, não tem o que se falar, porque as coisas estão tão em movimento que não tem nada para se falar sobre nada. Então, quanto mais dizer que tem verdade, se nem a palavra substantivo você pode atribuir a nada e quiçá, né? E vai embora. Estou dizendo isso para quê? Porque no Teteto há uma abordagem gigantesca acerca das consequências possíveis do relativismo e que não são tratadas assim, quem é relativista é retardado. Não é isso que é colocado. Algumas consequências que estavam ali, quando eu fui para defender o Protágoras, eu fui estudar Platão para defender o Protágoras. E é isso que eu acho que é engraçado. Né? Que as pessoas, então, Pedro, você é um anti-relativista? Peraí, caralho. Então, assim, eu fui lá para defender o Protágoras, para entender, porque na minha primeira leitura, quando eu tinha lido pela primeira vez, eu falei, não, aqui Platão está forçando a mão, aqui é idiotice, aqui ele está forçando a barra. Aí, quando eu fui ler com calma, quando eu ficava na dúvida no original, eu falei, não, peraí, tem um ponto aqui, o cara não tá de sacanagem. Né? Então, o que eu convido muitas vezes as pessoas a fazerem é não ter preconceito dos autores, exatamente. Vai ler o autor com o que a gente chama de caridade hermenêutica, caridade interpretativa. Vai ler para tentar entender o cara e não só para achar que o cara é um idiota. E aí, nessa altura, fazendo a pesquisa acerca do relativismo, isso eu estou falando do relativismo em geral, ou pelo menos da primeira vez que isso foi tratado na filosofia ocidental de maneira extensa. Eu percebi que tem uma questão que não é exatamente ignorável, que é você pode resumi-la ao Peritropê, que assim, toda vez que alguém toma uma posição relativista, vai ter alguém que não é filósofo, que vai captar mais ou menos o problema disso aí. Ele vai falar da mesma coisa. Vai dizer assim, você diz que não tem verdade, então essa frase não pode ser verdadeira. Né? Todo mundo, de um jeito ou de outro, o senso comum consegue captar algum problema nesse tipo de elaboração do relativismo. E aí, para mim, o grave é a posição política, porque, veja, quando eu li o Protágoras, eu falei, cara, o Protágoras do Platão, ele é um defensor explícito da democracia. Explícito. O personagem Protágoras em Platão é um personagem que explicitamente defendia a democracia. E eu achava isso muito foda. E aí foi por isso que eu fui lá defender. Só que aí quando eu chego no Teteto, o argumento é muito bom, velho. Porque se você é educador, você está querendo melhorar a vida das pessoas. Você está dizendo que você vai fazer isso, você vai melhorar a vida das pessoas. Só que se não tem nenhum elemento em que a gente possa, em comunidade, fechar assim, não, é melhor, não é melhor porque eu acho que é melhor.
é melhor para a gente enquanto comunidade democrática. A gente tem que chegar a mínimos comuns, essa é a ideia, né? Tem que ter algum ponto ali que a gente toca em comum. Se não tem nada, se não tem, realmente não tem nada, então o seu melhor que você vai ensinar para os outros é melhor para quem, protagonista? Melhor para... Isso está lá no Teteto. Então o Teteto começa com uma discussão epistemológica e ele vai mexendo, andando, até que ele fala sobre a atividade política do Protágoras e fala sobre o conceito de melhor em português mesmo, aqui funciona em português muito bem. Ele não está falando da ideia de bom, nem da ideia do bem em si, ele está falando assim, se você não tem critério nenhum que a gente possa ter em comum entre nós, então o melhor é o melhor segundo o que você acredita, né? Segundo o que você acha. E aí, se não tem isso, então é guerra pelo o meu melhor e o seu, e nunca vai ter um critério para estabelecer. E isso mexeu comigo, porque toda a minha atividade na internet é de professor, pô. Toda hora eu estou na internet tentando achar que eu estou tentando melhorar de alguma forma a vida das outras pessoas. Mas se for, depende, eu posso falar uma coisa aqui que para você é maravilhoso e para 10 outras pessoas é péssimo. E aí isso põe em xeque a minha própria atividade. Aí eu caio lá naquele Heráclito exagerado. Dizer assim, então é melhor não dizer nada. Se eu for entrar para a internet e pode ser melhor para mim, melhor para o outro, não for melhor para ninguém, então é melhor não dizer nada, porque a chance de eu estar entrando aqui e estar piorando a vida de todo mundo é muito grande, não é isso? Se a gente não tem nenhum critério para a gente estabelecer. Então, primeira coisa que eu quero dizer em relação ao que o Daniel sempre diz, ele sempre diz isso, eu vou lá na filosofia buscando alguma coisa para resolver hoje. E eu acho que isso é bastante pós-moderno. E eu também. Eu sempre vou na filosofia, mesmo que seja na história. Aliás, eu não vou só na filosofia, ou seja, na história da filosofia. Eu vou também na história, só para resolver o problema de hoje. Se não for para resolver o problema de hoje, eu vou assistir um filme do Pelé. Certo? Se não for para assistir... Só que aí a minha posição é, se a gente solapa demais as bases de um assentamento mínimo... O Daniel, eu sei que ele fala que isso... eventualmente é construído de maneira, intersubjetiva, né? De maneira intersubjetiva a gente constrói esse senso e tal. Mas se a gente estica, tanto entre comunidades ou na linha do tempo, se a gente pensa assim, tem uma linha do tempo de pessoas lá atrás e pessoas lá no futuro. Tem grupos sociais diferentes, né? Tem os indígenas, tem não sei o quê, tem um monte de grupo e tarará. Se eu tô sempre falando da minha posição, aliás, abraço pro Mélio das Trevas, né? Se eu tô falando da minha posição, porque eu sou uma pessoa branca, de classe média, não sei o que, tarará, se eu não consigo comunicar nada que comunique pro indígena, que comunique para outras pessoas, que comunique pro favelado, então é melhor calar a boca e sair fora, certo? Se for tudo perspectivo apenas, é melhor calar a boca e ir embora. E deixar cada um na sua verdade, nesse sentido, né? Nos seus valores, e etc. Então, eu faço uma discussão que ela acerca, começa falando assim sobre que é verdadeiro e falso, para eu conseguir conversar com qualquer pessoa. Não é possível que o que eu esteja construindo seja a moral do homem branco de classe média, de Águas Claras, na sexta-noite, quando que tem um computador ou notebook, né? Não pode ser essa conversa, porque senão não tem diálogo, né? Meu ponto é um pouco esse. Então, sempre que eu tô falando sobre a necessidade da gente achar pontos em comum, e aí indo para qualquer autor que seja, eu estou pensando em política. Sempre estou pensando em política. Sempre. Absolutamente sempre. Tá. Belezura. Então, assim, você assume a existência do perspectivismo, assim, que existem as perspectivas, mas, pelo que eu entendi, a sua crítica, então, é a sua preocupação de que isso seja levado ao limite. E aí, suma a possibilidade da gente convergir para uma objetividade. Seria isso? Vamos... Desculpa, viu, Daniel? É só porque eu acho que... Não, vontade. Precisa esclarecer. Eu vou dar 2 minutos aqui a resposta, porque, na verdade, nesse caso, eu dei uma fugidinha do tema. Então, você me perguntou, bom, você acha que todos os caras são relativistas? Eu tentei mostrar para vocês que eu não enxergo um problema per se em ser relativista.
Mas o ponto, e aí, inclusive, assim, eu acho completamente estúpido alguém que diga assim, a ciência objetiva. Para começar de conversa, a ciência objetiva, para mim, não faz sentido semântico, porque ciência só pode ser do sujeito. A ciência só pode ser subjetiva. Não tem como a ciência ser objetiva. E isso não significa que ela... Então, para início de conversa, a ciência tem que ser relativa. Ela é construída na consciência humana através da história com o passar do tempo. Então, é óbvio que no século XIX a ciência é uma, no século XXI vai ser outra. Mas o meu apontamento é que, sim, objetivamente, tem ganho tem ganho de conhecimento. Acho que o que você pode perceber com a clareza muito grande, e isso verifica-se na nossa capacidade pragmática de gerar tecnologia, é que o nosso crescimento enquanto comunidade humana de conhecimento, ele cresce para frente. Não é assim, lá no passado era uma outra forma de ver. Não, se sabia menos. Não é, lá no passado da antiguidade era uma outra forma de enxergar o mundo. O Homero tinha uma outra forma, não, ele não tinha outra forma, ele sabia menos. Certo? Para mim é objetivo isso. Não é que ele tinha Aristóteles tinha uma outra cosmologia, não, ele sabia menos. Hoje assim. Se tem um acúmulo, né? Hoje a gente tem um acúmulo. Para mim esse é o critério, quer dizer, esse é um dos critérios possíveis onde a gente consegue enxergar que tem objetividade no fundo daquilo que a gente vai aprendendo de maneira relativa. Então, da minha consciência, eu só posso falar do que me parece. Só que, com certeza, eu enxergando isso pelo estudo da história, eu consigo enxergar as pedras do desenvolvimento, eu consigo até dizer aonde que a gente consertou o erro, na data, assim, ó, esse cara, a gente achava isso aqui, claramente não é, isso foi demonstrado. Então, assim, tem muito claramente, na minha visão, um acúmulo de conhecimento. Só que como eu não estou no final da história, né, eu não sou... Para mim, Hegel, inclusive, tem uma tendência ao fascismo muito claramente, absolutamente óbvia. Mas, assim, como eu não sou o espírito absoluto, né, eu não vim aqui revelar que esse momento... Então, assim, se eu fosse, digamos, hegeliano, eu poderia apresentar assim, o Xi, não é isso? Xi Jinping é a encarnação da verdade e ele veio como Napoleão aqui trazer a melhora do mundo e, portanto, não questione camarada Xi, não é isso? Não é isso que eu estou pondo. O que eu estou pondo é, com certeza, e aí eu tenho certeza, eu afirmo assim, ó, é assim, ó, com certeza o Estado chinês hoje, ele dá mais valor ao conhecimento e a investimento e etc. Se você é físico aí, se você é engenheiro, se você é filósofo, o Estado chinês está fazendo você mais feliz para você fazer a porra do que você quiser fazer lá, o estudo que você quiser, a reflexão que você quiser, do que aqui no Brasil. E aí é assim, ó, pão, queijo, queijo. Na China é melhor do que aqui. Você quer ser engenheiro, você quer ser físico quântico, na China é melhor do que aqui. Acabou-se, certo? Acabou-se. Melhor, aí aqui melhor, porque você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais respeitabilidade, as pessoas vão, né? Você não vai passar 5 anos fazendo, 4 fazendo doutorado, 2 fazendo mestrado, e aí depois entra numa faculdade, em um pós-doutorado, talvez gratuito, né? Catando pitanga e não sei o quê, aí depois você sai na rua e vai falar da sua matéria e fala, você está estudando isso para quê? Aí você dá um tiro na cabeça, né? Dificuldade de arranjar emprego ainda, né? Exato. Então, assim, é isso, quando eu digo assim, tem critério de melhor e de pior, é isso que eu tô falando. Tipo assim, você está desenhando alguma coisa especificamente clara, eu tenho que ter como, por exemplo, porque eu tô puxando, eu vou mudar de assunto, mas, por exemplo, só citar o exemplo. Falar de sexualidade. Não, peraí, tem perspectiva. Não, conservador tá errado. Eu não quero conversa. Conservador, ele vai falar assim, você não pode transar com burro. Posso sim, se eu quiser eu transo. E é isso, e acabou-se. Nesse sentido, como o Daniel falou, isso seria uma moral afirmativa. Só que eu tô falando, além de fazer a moral afirmativa, se eu quiser transar com o meu bumbum, eu vou transar com o meu bumbumzinho, se eu quiser, tem a parte da moral afirmativa, mas eu tô falando, por que a gente não pode usar as duas coisas? Primeiro, a afirmação, mas depois falar assim, por que esse cara tá errado? Vou explicar também. Eu vou justificar, vou explicar por que tá errado. Por que a gente tem que jogar essa arma fora? E meu ponto é por aí. Maravilha. Vai lá, Dani. Você para cima.